Esses erros estão quebrando muitas empresas e pode ajudar a sua. São erros simples de se corrigir, mas a maioria não se atenta. Fica somente olhando para faturamento. Faturamento não é lucro e eu quero te demonstrar isso na prática. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. No dia 17/4, ou seja, no dia que eu estou gravando esse vídeo, você fecha um pedido e precisa fazer uma compra no valor de R$70 mil. Essa compra, você vai vender ela, você vai ter de pagar ela em 30 dias e 45 dias. Esse é o seu prazo para você pagar. Imagine que no dia 23, semana que vem, você emita nota fiscal de 100 mil e fatura isso para 45 dias e 60 dias. O que vai ocorrer? No mês de maio, você vai ter de pagar alguns impostos e eu quero te mostrar aqui um pouquinho sobre o viés de imposto. O primeiro imposto que você pode pagar, se você prestar serviços, se chama ISS. Ele varia de 2% a 5% conforme a Lei Complementar 116. Outro imposto é o ICMS, Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Ele varia normalmente de 7% a 18% e o regulamentador disso é o Estado com o RICMS. Outro imposto também que você vai pagar é o PIS e a COFINS, né, que é uma contribuição. O PIS ele varia de 0,65% no presumido e de 1,65% no lucro real. O COFINS 3%, de 7,65% no lucro real. Base legal para isso, Lei 10.833. Ou você pode apurar com o DAS, que é o Documento de Arrecadação Unificado, que nesse exemplo que eu estou dando, ele estaria mais ou menos dentro de 15%. E o que é a base legal para isso é a Lei Complementar 123. Agora vamos para o exemplo. Imaginando que você comprou mercadoria por 70 mil, vendeu ela por 100 mil, como você vai pagar no lucro presumido, que é o exemplo que eu vou trazer, você vai pagar 18 mil de ICMS. Por que eu estou te falando que você vai pagar 18 mil de ICMS? Porque você não se atentou que na compra você precisava comprar de alguém que te dá crédito. Você acabou comprando essa mercadoria de uma empresa do Simples Nacional. Então, você vai pagar o ICMS cheio. Cogitando aqui em São Paulo 18%, você paga 18 mil. Mais PIS e COFINS, PIS faz R$650, COFINS faz R$3.000, ou seja, você paga 21.650. E o que eu quero te mostrar agora no fluxo de caixa na prática? Veja que você no dia 23/4, você somente emitiu a nota. No mês de maio, você já teve de desembolsar 21.650. Quem ficou feliz aqui? Deixa eu te mostrar quem ficou feliz com isso. Quem ficou feliz foi o governo. Porque você comprou mercadoria, não pagou a mercadoria e já teve de pagar imposto. Fluxo de caixa. Isso quebra a empresa. Agora, vamos seguir o fato. Isso ocorreu no dia 20/6, você pagou os impostos. Desculpa, 20/5, você pagou os impostos. Você pagou 21.650. Ou seja, o seu caixa já ficou defasado. No dia 22/5, você tem de pagar o fornecedor. Lembra que o seu fornecedor você comprou com 30 e 45 dias? Ou seja, você vai ter de pagar a metade de 70 mil. Ó, 35 mil. 35 mil mais o imposto, o seu fluxo de caixa está negativo em 56.650. Olha só, você vendeu, pagou imposto, pagou fornecedor e não recebeu nada. Olha o prejuízo que você pode ter dentro de um mês e se você não estiver preparado, isso quebra o seu fluxo de caixa. No mês 6, você vai pagar a segunda parcela. Olha só, 35 mil reais. Mais um pagamento. Só que nesse momento, você também vai receber a primeira parcela do seu cliente, 50 mil. Ou seja, o que você pagou para o governo, a primeira prestação, mais a segunda prestação do seu fornecedor, ficou um saldo negativo. Você recebeu 50 mil, o seu caixa naquele momento, mesmo com a entrada de 50 mil, olha quanto que ele ficou negativo. 41 mil. Ele só vai ficar positivo quando você tiver o segundo recebimento da parcela. Aí ele ficou positivo. Ele ficou positivo em 8.350. Toda essa operação, ela te rendeu
aqui, nesta simplificação, sem falar de custos, de despesas, custos mais detalhados, ela te rendeu uma operação com lucro de 8.350. Mas eu não coloquei aqui despesas com folha de pagamento, despesa com aluguel, eu só estou colocando a operação bem simples para você entender. Aí o que acontece? Isso é seu? Não. Porque existe uma presunção de lucro de 8%. E aí vai vir mais um imposto, que é o IRPJ e o CSLL. Esse imposto de renda calculado, aqui depois eu explico para você mais detalhes, em 15% a sua aplicação, sobre a presunção de 8 mil de lucro, que a lei manda, você pagaria mais 1.200. Mais o CSLL de 9% sobre essa mesma presunção, mais 720. Olha aqui, você vai pagar mais 1.920 de imposto. Esse imposto ele é apurado a cada 3 meses, é trimestral. Aqui, como eu falei, para ficar bem claro, não estou colocando custos fixos, folhas e demais. Então, eu teria este lucro presumido de 8.350, menos esses aqui dos impostos trimestrais, e agora sim eu estaria chegando em uma presunção de lucro de 6.430. Lógico, vamos deixar bem claro, porque isso não está considerando custos de folha, custos de fixos, nenhum custo. É apenas um exercício para você ver se o seu fluxo de caixa está bem controlado. Se ele não estiver bem controlado, toda essa operação pode te render nada. E nós vamos seguir agora para um outro exemplo. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar essa etapa. Eu vou encerrar aqui, ponto, mas nós vamos continuar na próxima aqui. Vem comigo. Olha só. Vamos olhar agora um pouquinho com a operação no Simples Nacional. Simples Nacional, antemão, é importante a gente cogitar que dentro desse faturamento de 100 mil reais por mês, nós estaríamos falando de um faturamento de 100 mil vezes 12 meses, de 1.200.000. 1.200.000 ele estaria dentro dessa faixa aqui, ó, de 720 mil a 1.800.000, uma presunção de faturamento de imposto de 10,70 lá no Simples Nacional. Não se atente a essa alíquota cravada, mas ela está muito próxima. Por quê? Porque há algumas variáveis. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo muito próximo da realidade, mas não traga isso como uma máxima, a traga como um aprendizado. Compras no dia 17/4, no valor de 70 mil, vai pagar em 30 e 45 dias. No dia 22/4, 5 dias depois, ele emite a nota, fatura 100 mil. Vai receber em 45 e 60 dias. Olha o grande problema aqui que já ocorre. Ó. Em 30 dias, ele já tem de pagar. Em 45 dias, ele tem de pagar. E em 45, ele recebe a primeira. O que vai acontecer? Vai ficar um déficit nesse caixa. Vai cair mesmo. Esse é o grande problema. Muita gente opera, vende e não está nem aí para isso aqui. Pensa que isso é coisa de contador. Isso não é coisa de contador. Controlar sua empresa é gestão. E a gestão é uma responsabilidade do empresário que ele precisa fazer, contratar, delegar para que ele possa chegar no objetivo final, qual seja lucro. E vamos seguir aqui nosso exemplo. No dia 20/5, ele apurou os impostos no Simples Nacional com base na alíquota de 10,70 que eu trouxe. Ele vai pagar 10.700 para o governo. Olha a carinha do governo, como é que ela fica. Feliz, feliz. Por quê? Ele nem vendeu nada, nem recebeu nada, e o primeiro que recebe é esse. É isso que me deixa indignado. O governo é o primeiro que recebe. Eu não recebi de ninguém ainda e já tenho de pagar o governo. É fluxo de caixa. Se você entender isso aqui, meu amigo, você vai mudar o resultado da sua empresa. O segundo a receber quem é? O fornecedor. No dia 22/5, 2 dias depois de você pagar o governo, você precisa pagar a primeira parcela de 50%. 70 mil é o total da compra, 50% você vai pagar 35 mil reais. Olha só, no mês de maio, o seu caixa ficou negativo em 45 mil reais por causa dessa operação. Essa operação deixou seu caixa negativo. E faz parte, só que você precisa mapear e ver se tem margem para você operar. Porque no mês 6, você vai receber do cliente 50 mil, você vai fazer o pagamento da segunda parcela,
em 35 mil. Nesse período, no mês 6, até aqui nessa operação, o seu caixa nesse mês, nesse período, ele fica positivo 15 mil. Mas, como você tem esses 45 mil, ó, que é do mês de maio, que estava negativo, o seu saldo ao final do mês, até aqui, ele está negativo, 29 mil. E aí o que acontece? Ele só vai ficar positivo quando houver o recebimento da segunda parcela. Quando o cliente te paga a segunda parcela, qual seja o valor? 50 mil, aí sim você cobre o seu saldo negativo do caixa de 29 mil e o seu saldo fica positivo, com 21.700. É uma operação de 60 dias para você colocar no seu caixa 21.700. Agora, isso é lucro? Muitos vão entender que isso é lucro. Isso não é lucro. Isso não é lucro, porque venda não é lucro, despesa não é lucro, custo não é lucro. Lucro é o resultado final, é a última linha. Aí, se eu considerar isso aqui dentro do Simples Nacional, o que eu trouxe aqui como exemplo? Imagine que essa empresa ela tem um aluguel de 3 mil, que ela tenha funcionários que paguem 5 mil, vamos dizer, 2 estagiários, que ela tenha um prolabore, porque afinal o sócio trabalha de 5 mil, água de 100, luz de 400, internet de 500, tráfego pago ou anúncio de 1.000. Total desses custos, 16 mil. Agora eu preciso abater esses 16 mil daqui, ó. Aqui eu já estou trazendo um pouco de DRE na prática com fluxo de caixa. 21.700 menos os custos que eu considerei, eu tenho uma operação de lucro aqui, considerando isso, de 5.700. E o prazo dessa operação, 2 meses. 2 meses para a empresa receber 5.700 neste exemplo que eu estou dando. Não considere aí, não fique comentando, tá errado porque tem mais despesa, tem menos despesa. Não é essa a visão. Eu poderia colocar mais aqui, esmiuçar as despesas, mas eu quero trazer uma clareza para você. Essa é a ideia, entendeu? Então, olha só, aí a grande pergunta que a gente tem de fazer é o seguinte, é justo o governo, ele receber os impostos mesmo antes do empresário receber o valor dele? Eu acredito que não. Não faz sentido para mim. É justo o governo pegar a primeira fatia do bolo? Também não é justo para mim. E é justo o empresário assumir todos esses riscos aqui que eu estou mostrando. E ao final, para ele gerar, vamos dizer, 5.700 de lucro, que é o que eu estou considerando, e ele corre o risco, por exemplo, de um cliente atrasar. Se esse cliente atrasar, ele vai ter de pagar essas despesas. Aonde ele vai ter de ir? No banco. Ele vai ter de pegar dinheiro emprestado, aí vai ter juros. Se ele tiver juros, vai diminuir isso aqui. Se ele atrasar o imposto, não conseguir pagar o imposto, ele vai ter uma multa. Essa multa é de 20%. O imposto, eu não falei que era 10.700? Uma multa de 20% já é mais de 2.000. Ou seja, se ele atrasar o imposto e tiver multa, ele tem de tirar mais 2.000 daqui, ó. Olha só. Essa é a operação, essa é a realidade do empresário. Eu não estou aqui para mostrar simplesmente a contabilidade, o básico da contabilidade. Eu estou aqui para te mostrar a realidade de um empresário brasileiro. E agora nós vamos para o último exemplo, pode continuar aqui comigo, que é um exemplo com base no lucro real. Volto a falar, não é um exemplo totalmente validado por resultado, é a nível exemplificativo, porque os resultados aí sim é feito dentro da nossa contabilidade, que a gente atende lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, que nós temos uma operação ou pessoas qualificadas para poder esmiuçar isso aqui. Aqui é apenas uma aula para que você tenha noção sobre o que acontece no seu negócio. Independente de você saber ou não, isso aqui o governo exige todo mês. E muita gente não sabe. Ele fica lá com o porrete na mão, esperando o empresário para pagar. Vamos lá. A diferença do lucro real é o quê? Vou tentar trazer uma clareza para você. Qual a diferença? O Simples Nacional, tudo que você vende, você tributa. Então você faturou 100 mil, você tributa sobre os 100 mil. O presumido, há uma presunção de que haja lucro daquilo. Então o governo coloca ali hoje 32% para presunção de lucro para serviços e de 8% para comércio. Essa é a regra. Não obstante, o governo agora também está colocando um adicional de 10%.
tá? Então, na verdade, ao invés de sair de 32%, ele está colocando 32 mais 10% mais 3,2%. Então, está querendo tributar a 35,20% o serviço e o comércio a 8,8%. Só que o que acontece? Como isso, juridicamente, ao meu entender, é um fato inconstitucional, ele vai contra a Constituição, o que nós estamos fazendo e orientando as pessoas. Que entra-se com o MS, mandado de segurança, para poder depositar via judicial esses 10%. Porque depositando ali, depois você pega com a própria justiça. É muito mais fácil receber da justiça do que do fisco, da Receita Federal. Só colocar esse ponto e vou voltar para cá. Lucro real, nós temos algumas coisas, PIS, COFINS e ICMS, que é o nível de exemplo que eu vou trazer. Então, o que acontece? Quando você vende no Simples Nacional, tudo você tributa. Vendeu 100 mil, você vai tributar 100 mil. O lucro real, quando você compra, você toma crédito. Lá no presumido, você não pode tomar crédito de todos os impostos. PIS e COFINS, por exemplo, você não pode tomar crédito. Então, quando você está dentro do real, você pode tomar crédito de todos os tributos, ok? Então, o que eu quero trazer para você? Se eu compro 70 mil, no meu caixa tributário, eu tomo crédito de 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS e 18% de ICMS. Eu estou falando 18% considerando a operação em São Paulo. Compra em São Paulo, vende em São Paulo. Isso faz aqui o total de 19.075 de créditos tributários. Ou seja, qual é o meu custo? O meu custo é 70 mil menos esse daqui nesse momento, tá bom? Quando que eu vou pagar? Em 30 e 45 dias. Eu vendo, vou receber em 45 e 60 dias. Aí quando eu vendo, eu tenho de pagar. Olha só, tenho de pagar PIS, COFINS e ICMS. O total dá 27.750. Só que o que eu faço? Eu reconheço que eu tenho de pagar isso, mas eu tenho isso aqui para eu receber do governo. Então eu compenso o que eu tenho para pagar, menos o que eu tenho para receber do governo, e eu só pago a diferença, dá 8.175. E o governo fica feliz, porque novamente ele é o primeiro a receber. Ele recebendo, agora eu vou pagar o meu fornecedor. A mesma coisa, 35 mil, meu caixa vai ficar defasado em 43 mil. Novamente eu vou pagar o fornecedor, a segunda parcela, 35 mil, meu saldo vai ficar negativo, eu vou receber do cliente 50 mil, saldo negativo do caixa naquele momento, 28.175. Na sequência, o cliente me paga a segunda parcela. Aí o meu caixa fica positivo em 21 mil. Toda essa operação, ela só vai ficar positiva ao final de 60 dias. E aí eu quero te mostrar aqui para a gente concluir esse vídeo. Vamos considerar que eu tenha, vou até passar para cá, vamos considerar que eu tenha aluguel de 3 mil reais, funcionário de 15 mil, água de 200, luz de 300 e tráfego pago de 6 mil. As minhas despesas, olha só, as minhas despesas, elas estão em 25 mil. Qual é o meu saldo de caixa? 21 mil. Ou seja, eu tive um prejuízo nessa operação fiscal. Aqui eu estou tendo um prejuízo. Então aqui eu não vou pagar a CSLL e nem o IRPJ, porque não houve o lucro. Então está aqui essa operação. É esse modo que o governo faz, é esse o modo que o governo trabalha. Então, eu não sei se você gostou, se você não gostou. Se você gostou, comenta aqui qual seria o próximo vídeo que você gostaria de ter. Se você gostou, compartilhe para que outras pessoas saibam dessas informações. Afinal, eu como empresário, como contador, como advogado, eu fico indignado quando eu vejo isso aqui. E quando eu vejo operações como essas constantemente, ela me mostra que o governo ser o primeiro a sorrir não é justo. Nós temos muitas coisas para nós podermos melhorar. E eu trago algumas clarezas que é importante você ter. Não confunda faturamento com lucro. Não confunda. Analise para que você veja o que é faturamento e o que é lucro. Analise o seu fluxo de caixa para ver se realmente a sua operação ela é sustentável, porque senão você pode acabar tendo um grande problema. Quando a gente analisa o fluxo de caixa, muitas vezes, sabe o que ocorre? A gente vê que a operação não é viável. Ou a gente tem de aumentar o valor,
da venda, ou temos de negociar a compra, ou temos de fazer planejamentos tributários para que possa minimizar, mitigar a carga tributária. E o que ocorre? Quando você não faz essa análise aqui, muitas vezes a sua empresa ela opera, aqui que está o pulo do gato. Quando você não faz essa análise de fluxo de caixa, de operação tributária, muitas vezes a sua empresa opera no negativo. E aonde que fica esse negativo sendo levado? Nos impostos. A sua empresa começa a ficar devendo imposto. Então, você paga funcionário, paga aluguel, porque senão o funcionário não trabalha, o locador não deixa você usar, você paga essas despesas que nós chamamos de primárias. E você acaba acumulando um passivo tributário. Você está entendendo? Quando você não tem essa clareza, você não analisa o seu fluxo de caixa, você acaba acumulando constantemente o seu passivo tributário. E aí, ao final, você vai analisar e ver que a sua empresa não pode continuar operando. E aí acaba pedindo a quebra ou a falência. Você está entendendo? Por não analisar o quê? Fluxo de caixa, não analisar custos, não analisar despesas. E aí acaba colocando todo o seu prejuízo dentro da conta fiscal. Esse é o grande problema. Gestão e estratégia vai trazer clareza para a sua empresa. Não confunda de maneira alguma venda com lucro. Veja se a sua empresa está dando lucro. E outra coisa, para finalizar. O lugar correto do lucro não é no bolso do governo. O lugar correto do lucro é no bolso do empresário. Eu vou repetir para você. O lugar correto do lucro não é no bolso do governo. O lugar correto do bolso do lucro é o empresário. E eu vou falar para você. Você concorda com isso? Ou você acha que o lucro tem de ficar no bolso do governo? E vou te fazer essa última reflexão, porque isso realmente para mim é um chamado para nós mudarmos o pensamento do empresário. Lugar do lucro não é no bolso do governo. Lugar do lucro é no bolso do empresário. Vamos junto nessa jornada para empreender, para aprender, para gerir, para fazer processos claros que possam nos levar ao lucro. A César o que é de César. Assim diz a palavra de Deus. Mas também a palavra fala qual é a pessoa que vai edificar uma casa e antes não calcula. A César o que é de César. Vamos pagar o César, mas vamos pagar a César com estratégias. Vamos ter estratégias, clarezas para que a gente possa pagar a ele o justo, mas o mínimo viável, porque César está sorrindo, Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta aqui qual é o conteúdo que você gostaria de ter, siga o nosso canal, compartilhe, porque tá cheio aí de internet, conteúdo na internet que não corrobora com nada, não ajuda nada. Aqui a ideia é um vídeo sério, gravado por um advogado, por um contador que se dispôs a ajudar você, empreendedor. Nós estamos juntos aqui nesse canal, né? Águias Empreendedoras. Vamos juntos voar, vamos juntos empreender nesse Brasil. Bora pra cima? Conta comigo. Se você precisar, eu e minha equipe vamos te ajudar. E também deixa aqui o seu comentário de sugestões de conteúdos. Bora pra cima? Voa, Águia!